quero agradecer por você ter parado o que você estava fazendo e estar aí dando atenção ao canal. Quero dizer que sou muito grato a você e pedir a você que, se você não for inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aí o seu joinha. E no final do vídeo, deixe também os seus comentários sobre o que você achou do vídeo, se você conhece algo parecido, se você já ouviu alguma história do tipo. E se você tiver algum relato sobrenatural, eu vou deixar na descrição do vídeo meu e-mail, e aí você manda o seu relato para mim, para eu poder fazer um vídeo e colocar aí na internet para as pessoas conhecerem aquilo que você vivenciou espiritualmente falando, tá bom? Bom, no vídeo de hoje nós iremos ouvir a história de uma moça que ela foi visitada por uma junta de seres espiritual, o qual foi até ela para acalmá-la no dia em que ela tinha que passar por uma cirurgia que seria uma cirurgia assim bem complicada, e ela estava correndo um sério risco e poderia até mesmo vir a óbito. Esse grupo de seres espiritual foi até ela para acalmá-la. No vídeo de hoje nós iremos ouvir a história Médicos Espirituais. Bom, essa história ela começa da seguinte maneira. Essa jovem, ela havia passado por um problema de saúde muito sério e ela tinha sido hospitalizada e o estado dela era muito grave. E após vários dias internada, chegou o dia então em que os médicos marcaram a cirurgia e ela então ia ser operada, mas os médicos não garantiam a recuperação dela, não garantia que ela iria sair viva da mesa de operação. E no dia anterior à operação, essa moça estava no quarto dela de madrugada e ela, após ter passado grande parte da noite acordada, preocupada com a cirurgia que ela ia passar, ela então conseguiu cochilar por algum tempo. E quando já estava bem de madrugada mesmo, ela então acordou, e quando ela abriu os olhos, ela se deparou ao redor da cama dela, dentro do quarto onde ela estava, com uma junta médica, e havia ali ao redor da cama dela alguns médicos. E esses médicos, eles estavam vestidos com roupas brancas, como de costume, só que o branco dessa roupa sobressaía a qualquer outro tipo de branco, pois aquele branco era algo sobrenatural, era como se fosse um branco reluzente, e aquele branco ele chegava a reluzir luzes. E aquela jovem então, quando viu aquele grupo de médicos ali ao redor dela, ela achou que já era hora da operação. Só que um daqueles médicos que estava ali ao lado dela se aproximou dela, pôs a mão sobre a cabeça dela e conversou com ela e disse para ela algumas palavras, das quais algumas ela se lembra ainda até o dia de hoje. E uma das palavras que o médico disse para ela foi para ela não se preocupar, pois eles estavam ali e durante a operação que ela haveria de fazer, eles estariam auxiliando na operação. E não seria apenas os médicos carnais que estariam ali operando ela, mas eles estariam junto com os médicos, auxiliando os médicos. E aquela junta médica que estava ali junto com ela, disse para ela ficar calma, tranquila, porque tudo ia correr bem e ela não precisava se preocupar, porque ela iria ser operada e iria sair da mesa de cirurgia com perfeita saúde. E aquele médico que estava ali ao lado dela, passando a mão nos cabelos dela, disse: agora pode ficar tranquila, pode dormir e descansar, que amanhã você irá ser operada e tudo vai correr bem. E ela então, olhando para aquele grupo de médicos, e aquele médico conversando com ela e passando a mão nos cabelos dela, ela simplesmente fechou os olhos e adormeceu novamente.
E quando ela acordou, já era manhã, com a enfermeira acordando ela para fazer ali os primeiros procedimentos para levar ela para a mesa de operação. E ela então contou para a enfermeira aquilo que havia acontecido. E a enfermeira disse para ela que aquilo não era real, que aquilo era um sonho, pois a operação seria somente no dia seguinte. E naquela noite, junto de médico alguma, foi até o quarto dela, exceto a auxiliar de enfermeira, que de horas em horas ia até o quarto para ver se ela estava bem. Mas a moça então disse para a enfermeira que ela estava acordada e ela viu, aquilo não foi sonho e nem fruto da imaginação dela, mas foi algo real e aconteceu com ela. E ela conta essa história e afirma que é verdadeira, mas apesar dela afirmar com veemência que essa história aconteceu com ela, os médicos do hospital, a enfermeira que ouviu a história que ela contou, diz que não, essa história foi um sonho e ela não vivenciou aquilo. Mas a moça que passou por essa situação diz que foi real e ela viu um grupo de médicos ao lado da cama dela. E por isso ela crê que aqueles médicos não eram médicos carnais, e sim anjos que se passaram por médicos para vir até ela e acalmá-la e assim fazer com que a operação que ela iria fazer viesse correr bem e tudo viesse dar certo. Eu fui visitada por uma junta de médicos espirituais. Este relato aconteceu com essa moça e ela diz que não foi sonho, e sim uma realidade que aconteceu com ela enquanto ela estava no hospital. Bom, pessoal, realmente é uma história que mexe com a cabeça da pessoa, porque essa moça foi visitada por um grupo de médicos espiritual, anjos ou espíritos, não sei, que se transfiguraram ali na aparência de médicos para acalmar o coração daquela jovem que iria passar por uma cirurgia complicada e que até mesmo a vida dela estava em risco. E aqueles médicos conversaram com ela e falaram para ela que tudo ia dar certo. E realmente aquela cirurgia que parecia que tudo ia dar errado, que ela tinha grandes chances de vir a falecer na mesa de cirurgia, realmente deu certo e tudo correu bem. Se nós formos olhar do ponto de vista da moça, nós iremos chegar a uma conclusão de que realmente é algo assustador, porque quando nós olhamos de fora, fica uma coisa muito superficial, mas só quem vivencia que sabe a pressão psicológica que isso causa na pessoa que vivenciou. Essa junta, esses médicos espiritual que visitaram essa moça, não é a primeira vez que eu ouço um relato desse tipo. Muitas outras pessoas eu já ouvi falar que já foram visitadas por médicos espiritual e até mesmo chegaram a ser operadas ali de uma forma espiritual. Isso eu já vi na internet, já vi na televisão, muitas pessoas falando desse tipo de assunto. E aí, o que você acha? Seria possível isso acontecer? Bom, se você gostou do relato, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe nos comentários o que você achou da história, tá bom? No demais, muito obrigado pela sua atenção, valeu e até a próxima.